Saudações de paz. Eu me chamo Gabriel Martins e seja bem-vindo ao nosso devocional. O texto que nós iremos ler hoje se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo de número 18, especificamente o versículo 1 que diz assim: E contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre e nunca desfalecer. Jesus Cristo está estimulando seus discípulos a orarem, a perseverarem na oração. E ele conta uma parábola da história de que numa cidade tinha um juiz que não temia Deus, não respeitava homem algum, mas nessa mesma cidade havia uma mulher, uma viúva, que sempre estava de contínuo, dizendo: faz-me justiça contra o meu adversário. E ela insistia, a ponto que o juiz, fazendo os cálculos, assim, um momento, ele chega a pensar dessa maneira: eu não temo a Deus, eu não respeito também os homens, mas porque essa viúva está todo dia aqui na minha porta. Essa mulher, ela vem praticamente me molestando. Essa palavra molestar que aparece ali no texto está relacionado com agredir. Ou em outras palavras, aquela mulher estava quase que agredindo ele, pedindo justiça todos os dias. Aí ele tem uma ideia: já sei, vou dar a causa ganha para que ela não retorne e fique nessa insistência, quase que me atacando. Aí Jesus disse: olha, vocês ouviram o que disse o injusto juiz? E Deus que é pai de vocês, ele também não fará justiça? Ainda que tardio, mas eu digo que depressa ele vos fará justiça. Porém, quando vier o Filho do Homem, ele vai encontrar fé sobre a terra? Jesus nos mostra que, de alguma maneira, a perseverança na oração é uma demonstração de fé. Paulo, ele chega a dizer que a nossa fé, ela está firmada em um acontecimento que é a ressurreição de Jesus. E Paulo, ele chega a dizer: olha, se nós não acreditamos que Jesus ressuscitou, a nossa fé, ela não vale de nada. E a oração, ela é a prova disso. A oração, quando nós nos dedicamos à oração, quando nós buscamos na oração, quando nós pedimos a Deus em oração, nós estamos reconhecendo que nós temos um Deus vivo e que ouve as nossas orações. Logo, a nossa fé, ela não é vã quando nós nos dedicamos na disciplina da oração. E essa disciplina, ela pode ser desenvolvida comunitariamente, ela pode ser desenvolvida na individualidade, mas ela tem que ser exercida. E quem está contando essa parábola é Jesus Cristo, aquele que se dedicou na oração. A gente percebe que na peregrinação, por assim dizer, de Jesus aqui, no seu ministério, ele não desprezou a vivência em comunidade. Inclusive, havia muitos discípulos, havia ali 12 mais próximo, mas havia outro grupo de 3 também que eram mais próximos. Então, Jesus foi alguém que viveu em comunidade. E Jesus não desprezou a vivência em comunidade, o ministério em comunidade. Jesus também foi aquele que se submeteu ao batismo, mesmo João dizendo assim: quem merece ser batizado sou eu. Aí Jesus mostrou para ele: não, vamos deixar aqui por hora, seja assim para que se cumpra toda a justiça. E esse mesmo Jesus também não desprezou a prática da oração. Inclusive, a gente percebe que durante a madrugada ou em retiros durante a noite, esse Jesus, ele se encontrava ali buscando a face do Pai. Então, quando ele estimula os seus discípulos contando sobre essa parábola do dever de orar sempre e perseverar na oração, Jesus Cristo mostra que isso é um ato de fé. A nossa fé, ela é moldada, ela é viva no momento que nós estamos diante do nosso Pai, suplicando, crendo que Ele é o provedor das nossas vidas, intercedendo pelos nossos irmãos. Recentemente, eu estou fazendo a releitura do E.M. Bounds. Futuramente eu vou, talvez grave um vídeo aqui falando a respeito dele, mas eu anotei uma frase de efeito aqui que eu não lembrava realmente, que diz assim: ser importuno é a essência da oração bem-sucedida. E a gente percebe que Jesus também conta uma parábola de um homem que já estava deitado, era tarde da noite, e de repente alguém começou a bater na porta dele. Era um amigo, né? Inclusive, a gente tem ali no epígrafe, eu acho que é a parábola do amigo importuno. E ele disse: olha, eu recebi um visitante lá em casa, eu preciso de pão, você tem como me arranjar? Aí ele responde, né? Olha, tem como voltar amanhã? Já estou deitado, é tarde da noite. Aí ele continuou batendo na porta, insistindo.
E ele disse: já é tarde, estou deitado aqui, meus filhos já estão todos deitados. E ele continuou insistindo, pedindo pão. Até que aquele amigo ali, não foi nem pela amizade, mas foi por seu amigo ser um tanto importuno, abriu a porta e ajudou ele. Jesus Cristo mostra que assim é a dinâmica da oração. Se por ser importuno com alguém aqui, às vezes a gente consegue as coisas, é ou não é? Às vezes a gente insiste com alguém e acaba conseguindo. E ele mostra que, ainda que as pessoas às vezes nos tratem ou nos vejam como inconvenientes, que às vezes é isso mesmo na nossa insistência, na dinâmica da oração não funciona dessa maneira. Em nenhum momento Deus ele olha para cada um de nós e acha que somos inconvenientes. Pelo contrário, enquanto às vezes o homem se esconde de receber algum tipo de pedido nosso aqui na terra, Deus é aquele que está disposto a nos esperar no momento de pedido. Jesus ele ensinou os seus discípulos dizendo: olha, aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta se abre. E nessa parábola aquela mulher insistiu tanto que ela foi atendida. Eu não sei qual que é a circunstância que você se encontra, mas uma coisa eu posso ser firme, olhando para os textos da palavra de Deus, é que se nós persistirmos na oração, se não abandonarmos, mas se nós orarmos sempre, grandes coisas irão acontecer. A gente ouve muito algumas frases até bonitas por aí dizendo que a oração só muda a gente, mas na verdade, biblicamente, a gente percebe que todos os homens que foram chamados à oração, o Antigo Testamento funciona dessa maneira. Cenários de guerra foram alterados, situações até de mortes foram revertidas. E no Novo Testamento a gente tem Jesus Cristo não desprezando a disciplina da oração, mas estimulando seus discípulos a orarem. Então, não sei se você já orou nesse dia ou se você tem pensado: eu preciso orar mais. Jesus é aquele que ora, Jesus é aquele que intercede, e ele fez uma oração por nós biblicamente. A gente encontra isso lá no Evangelho de João, e é o mesmo que está ensinando em vários momentos sobre a prática da oração. É na oração que nós recebemos este conforto, e é na oração que temos também cenários alterados. Então, meu amado irmão, minha amada irmã, amigo, você que clicou nesse vídeo aqui, saiba de uma coisa: Deus está nos aguardando. Vamos pedir, vamos buscar e vamos bater nesta porta. E uma coisa é certa: se um homem mau, ele chega a dizer aqui, se aquele homem que não temia Deus, ele também não gostava de pessoas, ele deu uma causa a ganho. Imagine o Pai que está no céu. Jesus ensinando, ele disse: olha, quando um filho pede um pão, vocês não dão uma pedra. Quando pede um peixe, vocês não dão uma serpente. Se vocês, sendo homens maus, sabem dar boa idade para os vossos filhos